Livro dos Monstros, episódio de hoje, Introdução. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o Livro dos Monstros, ou Manual dos Monstros, do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição, explica sobre o que vai ter dentro do livro, dentro do Manual dos Monstros. Me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Vamos lá, começando então uma nova sequência de episódios que vai durar um bom tempo, pois o Livro do Monstro, ou Manual do Monstro, é um livro também tão grande quanto o livro do jogador. 352 páginas de conteúdo, muito texto e bastante ilustração. Se você não tem uma cópia do livro, ou se você não tem condições de enxergar, a capa do livro é fantástica, eu acho muito bonita. Ela tem um beholder ilustrado. Para quem não sabe o que é o Beholder, é uma aberração, uma criatura que parece uma massa de carne com uma grande boca cheia de dentes na frente, um grande olho no centro e o seu cabelinho são vários tentáculos com olhos nas pontas. Ele não tem tantos tentáculos assim, mas o suficiente para ficar bem bizarro. E aí o cenário em que ele se encontra é como se fosse um templo em ruínas, tem um anão lutando com o Beholder, uma outra criatura, parece ser um humano, mago ou feiticeiro que tentou fugir do Beholder, mas está ou já petrificado ou está em processo de petrificar. O Beholder é uma criatura que tem vários poderes com seus olhos e uma delas é a capacidade de petrificar, igual a Medusa faz. Então é uma cena assim de combate, de tensão, tem um relâmpago por trás, um morceguinho voando ali passando, parece que está chovendo ou é um vento, alguma coisa assim. E o cenário é noturno. O que ilumina a cena é uma tocha caindo no chão de um lado e um relâmpago explodindo numa parede de pedra do outro. E no episódio de hoje, a introdução do livro tem 8 páginas do livro, sendo que 2 páginas têm metade de ilustração, então 7 páginas de texto. Vai ser um episódio um pouquinho longo, mas ele vai introduzir todo o conteúdo que depois cada criatura vai referenciar. Então vai ficar mais fácil falar para você agora o que significa alguns termos, para quando eu for discutir sobre as criaturas, não fique estranho as palavras. E outra, depois desse episódio de hoje, os próximos episódios irão apresentar as criaturas em ordem alfabética, com cada episódio apresentando uma criatura. Então eu vou começar com Aarakocra, ou Aarakocra, Aarakocra, em inglês, o pessoal fala, e terminando com zumbis. E aí terá o apêndice A, com criaturas diversas, e o apêndice B, com personagens não jogáveis, os NPCs. E a ideia desses episódios não é eu ficar descrevendo um monte de número de estatística de monstro, é passar o conhecimento, o lore, né, a informação sobre o que é o monstro, e quando chegar nas estatísticas do monstro, eu vou descrever se ele é forte, se ele é rápido, se ele é inteligente, se ele é carismático, se ele é sábio ou não. Isso se for uma característica que destoa daquela criatura, e o principal é, ele tem muitos pontos de vida, ou ele tem um nível de desafio alto ou baixo, para você ter uma noção do poder da criatura. E aí suas habilidades, beleza? Então, vamos começar. Introdução. Esse bestiário é para contadores de histórias e criadores de mundos. Se você já pensou em mestrar um jogo de Dungeons & Dragons para seus amigos, mesmo uma única noite de aventura ou uma campanha duradoura,
Este tomo contém páginas e páginas de inspiração. É a sua loja de departamentos para a construção tanto de criaturas malignas quanto benignas. Algumas das criaturas que habitam os mundos de D&D possuem suas origens enraizadas na mitologia e literatura fantástica do mundo real. As outras criaturas são originais de D&D. Os monstros nesse livro foram coletados de todas as edições anteriores do jogo. Então eu estou falando aqui de 4 edições anteriores. Aqui você encontra bichos clássicos como o Beholder, também conhecido como Observador em português, a besta deslocadora ou Displacer Beast, assim como criaturas mais recentes como o Chu, que não tem tradução, e o Ramo Infectado, que é o Twig Blight. Bestas familiares se misturam com bestas estranhas, terríveis e grotescas. Na coletânea de monstros do passado, nós nos esforçamos para refletir a natureza multifacetada do jogo com verrugas e tudo. Os monstros de D&D vêm em todos os formatos e tamanhos, com histórias que não apenas nos arrepiam, mas também nos fazem rir. Se você for um mestre experiente, alguns monstros descritos adiante podem surpreender você, já que nós consultamos os manuais dos monstros, ou livros dos monstros de outrora, e inserimos factoides há muito esquecidos. Nós também adicionamos alguns fatos novos. Naturalmente, você pode fazer com que esses monstros o que quiser. Nada do que dissermos aqui tem a intenção de reprimir sua criatividade. Se os minotauros no seu mundo são construtores de barcos e piratas, quem somos nós para questionar? É o seu mundo, no fim das contas. Próximo tópico: como usar esse livro. A melhor coisa sobre ser mestre é que você pode inventar seu próprio mundo de fantasia e dar vida a ele, e nada dá mais vida ao mundo de D&D que as criaturas que o habitam. Você pode ler a descrição de um monstro e se animar para criar uma aventura que gira em torno dele, ou você pode ter uma ideia incrível para uma masmorra que precise apenas dos monstros certos para povoá-la. É aí que o manual, ou livro dos monstros, entra. O livro dos monstros é um dos 3 livros que forma a fundação do jogo Dungeons & Dragons. Os outros 2 são o livro do jogador, que eu já fiz todos os episódios dele, e o guia do mestre, ou livro do mestre, que eu farei futuramente. O livro dos monstros, assim como o livro do mestre, são livros para os mestres. Use-o para povoar suas aventuras de D&D com goblins, traquinas, trogloditas fétidos, orcs selvagens e poderosos dragões, além de uma verdadeira horda de seres rastejantes. Instruções para criar encontros com monstros podem ser encontrados no Guia do Mestre, ou Livro do Mestre. Aquele livro também contém tabelas de monstros errantes e outras maravilhas para ajudar a você usar os monstros nesse livro de formas interessantes, assim como conselhos para modificar monstros e criar seus próprios. Se você nunca mestrou uma aventura de D&D antes, nós recomendamos que você adquira o kit de iniciantes, ou kit para iniciantes de Dungeons & Dragons, que demonstra como pegar uma porção de monstros e construir uma excitante aventura envolvendo-os. Na verdade, esse é o Starter Set, que é o kit que eu utilizei para poder gravar e jogar, com os jogadores, a aventura A Mina Perdida de Phandelver, que está disponível já no podcast do RPG Next, em formato de aventura sonorizada, da série Tarrasque na Bota. Se você não viu, corre lá ouvir que essa aventura tem 52 episódios sonorizados. E tá fantástica. Acesse aí rpgnext.com.br ou procure Tarrasque na Bota no seu aplicativo de podcast que você vai encontrar. Próximo tópico do livro vai descrever o que é um monstro. Um monstro é definido como qualquer criatura com que se possa interagir e potencialmente lutar e matar. Até algo tão inofensivo quanto um sapo ou tão benigno quanto um unicórnio é um monstro por definição. Ou seja, falar que é monstro não significa que é uma coisa ruim, ou uma criatura maligna. O termo também se aplica a humanos, elfos, anões e outros povos civilizados que podem ser aliados ou rivais dos personagens dos jogadores. Então, de repente, seu personagem, encontrou lá um humano de uma tribo, em termos de jogo ele pode ser considerado um monstro. A maioria dos monstros que atormentam os mundos de D&D, no entanto, são ameaças que devem ser impedidas. Demônios tempestuosos, diabos coniventes, mortos-vivos sugadores de almas, elementais invocados, e a lista continua. Esse livro contém monstros de todos os níveis prontos para jogar e fáceis de levar, para quase todos os climas e terrenos inimagináveis. Independentemente de sua aventura ser ambientada num pântano, masmorra ou nos outros planos de existência, existem criaturas nesse livro para povoar esses ambientes. E onde que esses monstros habitam? Se você for novo no jogo de D&D,
talvez não esteja familiarizado com os lugares estranhos e maravilhosos onde monstros podem ser encontrados e confrontados. Então, o primeiro deles são dungeons. Por isso que o jogo se chama Dungeons and Dragons, né? O local e a criatura. Dungeons, em português, pode ser traduzido para masmorras. Quando a maioria das pessoas pensam numa masmorra, imagens de celas escuras, como barras de ferro, algemas, vêm à mente. No jogo de D&D, a palavra masmorra adquire um sentido mais amplo para incluir qualquer local fechado infestado de monstros. A maioria das masmorras se espalham em complexos subterrâneos. E aqui, no livro, tem outros exemplos. Uma torre de um mago abandonada no topo de uma colina solitária crivada por túneis infestados de goblins, pode ser uma masmorra. Uma pirâmide de faraó cheia de criptas assombradas com câmaras de tesouros secretas, também. Uma cidade perdida na selva, envolta por vinhas e invadida por demônios e cultistas devoradores de demônios. A tumba congelada de um rei gigante do gelo, ou um sistema de esgoto labiríntico imundo controlado por uma gangue de homens-ratos, embaixo de uma cidade, por exemplo. Fora as dungeons, também existe o ambiente chamado de Underdark, ou subterrâneo. Não existe masmorra maior que o subterrâneo. O mundo inferior abaixo da superfície do mundo. Ele é um vasto reino subterrâneo onde monstros acostumados com a escuridão residem. Ele é um lugar cheio de cavernas escuras conectadas por túneis que levam sempre para baixo. Alguém poderia gastar uma vida inteira, porém breve, explorando o subterrâneo e encontraria lugares com as seguintes características, ou ideias. A prisão ou asilo de um devorador de mentes, que é o Mind Flayer, que vai ser uma criatura que eu vou listar aqui no futuro, cheia de escravos descerebrados e lunáticos delirantes, uma necrópole anã perdida contendo linhas e linhas de tumbas empoeiradas esperando para serem saqueadas, um posto de vigia fortificado cercado por armamentos guardando a passagem para uma magnífica cidade Drow. Drow é um tipo de criatura, um elfo negro. Uma fenda subterrânea cheia de fungos gigantes e governada por um observador, ou seja, o Beholder, megalomaníaco ou um rei Fomori, ou rei Fomorian, que é uma raça de criaturas, ou até uma cadeia de ilhas rochosas em um vasto mar sem sol, casa de aboletes e kuotoas insanos. Esse é o Underdark, o subterrâneo. O próximo ambiente é The Wilderness, que é o ambiente selvagem. Nem todos os monstros espreitam no subterrâneo. Muitos deles habitam desertos, montanhas, pântanos, desfiladeiros, florestas e outros ambientes naturais. O ambiente selvagem pode ser tão perigoso quanto qualquer masmorra, particularmente quando não há onde se esconder. Alguns locais selvagens são tão memoráveis quanto qualquer masmorra. Então, exemplos. O ninho de uma roca, ou rock, R-O-C, feito de cascos de navios despedaçados, construído no topo de uma montanha ou colina rochosa solitária, uma vasta tundra ártica que serve de território de caça para furiosos, que são berserkers, e yetis, tipo pé grande, uma floresta primitiva protegida por entes ou corrompida por gnolls ou gnolls, adoradores de demônios, um pântano cheio de sapos assombrado por um povo lagarto que venera um vil dragão negro, ou até uma selva ilhada habitada por dinossauros e guerreiros tribais humanos. O próximo ambiente são cidades e vilas, towns and cities. Algumas das melhores aventuras desdobram-se sob o leito da civilização. Territórios urbanos propiciam às aventuras a chance de ficar ombro a ombro com os ricos e poderosos, bater de frente com a escória da sociedade e remover a máscara da civilidade para ver o monstruoso mal que espreita abaixo. Dentro de uma cidade ou vila medieval existem lugares tão mortais quanto em qualquer masmorra. Então, por exemplo, uma torre de relógio que serve como base para uma guilda de ladinos e assassinos Kenkus, um covil de escravistas escondido em um orfanato, controlado por uma Rakshasa disfarçado como diretor, ou Rakshasa. Quando eu chegar na criatura, eu me preocupo em fazer a pronúncia correta delas, porque eu vou fazer a pronúncia em português, que eu acho que é, e eu vou fazer a pronúncia da forma que o pessoal em inglês fala, né? Porque o livro foi criado por designers norte-americanos, beleza? Continuando.
uma academia de magos infestada por corrupção e praticantes de artes necromânticas, um feudo sobre onde ricos cultistas, adoradores de diabos se reúnem para realizar sacrifícios, um templo, sepultura ou museu vigiado dia e noite por construtos animados. O próximo ambiente se chama Underwater, ou seja, embaixo d'água, ambiente submerso. Nem todas as aventuras acontecem em terra firme. Esse livro traz à tona diversas criaturas que assombram os oceanos do mundo, desde os diabólicos Sawajin até os pacíficos elfos aquáticos odiados por eles. Dentro desse domínio aquático estão muitos locais de aventuras surpreendentes. Então os exemplos são um cemitério submerso de navios infestado por tubarões, carniçais aquáticos, que são os ghouls aquáticos, e fantasmas raivosos. O castelo de coral de um gigante da tempestade lindo, porém perigoso, uma cidade perdida no fundo do mar envolta por uma bolha de ar mágica e comandada por uma rainha medusa, olha só, uma caverna de kraken ou o covil cavernoso de um dragão de bronze cheio de tesouros ancestrais, ou até um templo submerso de Sekolah, o deus maligno do Sawajin. E por fim, o último grupo de ambientes são os planos da existência. O abismo, os nove infernos, a cidade de bronze. Tais locais distantes atraem aventureiros de alto nível, ou seja, evoluídos, para suas portas, desafiando os bravos e os temerários a derrotar seus mestres malignos e desvendar seus mistérios escondidos. Muitas criaturas poderosas e estranhas vivem em outros planos de existência, desde os metódicos Modrons até demônios homicidas. Quando se trata de locais interessantes para a aventura, nem mesmo o céu é o limite quando você ultrapassa as barreiras do mundo. Então, alguns exemplos. A fortaleza de um senhor das profundezas em Avernus, a primeira camada dos nove infernos. Um castelo assombrado na Umbra, que serve como covil de um dragão das sombras. A tumba de uma rainha élfica em Faeria, ou Feywild, mundo das fadas. Um palácio de Djinni do plano elemental do ar, cheio de maravilhosos tesouros roubados. O semiplano secreto de um Lich, onde o arquimago morto-vivo esconde sua filactéria e grimório. E o livro sugere que você veja o livro do mestre para mais informações sobre os planos de existência. E eu citei eles um pouquinho no final do livro do jogador. Continuando agora com a pergunta: quais monstros usar? Muitos monstros habitam masmorras, enquanto outros vivem em desertos, florestas, labirintos e outros meio-ambientes. Independentemente de qual meio ambiente o monstro tradicionalmente chama de casa, você pode colocá-lo onde quiser. No fim das contas, histórias de peixe fora d'água são memoráveis e às vezes é engraçado surpreender os jogadores com Grix escondidos nas areias do deserto ou uma dríade vivendo em um cogumelo gigante no subterrâneo. Tá aí a dica. Agora sobre as estatísticas, que são os números, a parte mecânica de um monstro para você poder jogar o seu RPG D&D. As estatísticas de um monstro às vezes se referem ao bloco de estatísticas, que é uma caixinha cheia de informação, garantindo as informações essenciais que você precisa para controlar o monstro. Então a primeira informação que aparece aqui é o tamanho. Então o monstro pode ser tiny, que é miúdo, pequeno, médio, grande, enorme ou até imenso, sendo que um ser humano é do tamanho médio, um halfling, por exemplo, é pequeno. A tabela que tem aqui no livro, chamada Categorias de Tamanho, mostra quanto espaço uma criatura de um tamanho em particular controla em combate. E aí, se você ainda não ouviu os episódios do livro do jogador para mais informações sobre tamanhos, vai lá e ouça. Então, por exemplo, uma criatura tiny, miúda, ela ocupa um espaço de 0,75 metros por 0,75 metros, 75 centímetros por 75 centímetros, que é metade do quadradinho do tabuleiro ali, se você estiver usando um tabuleiro. Então, por exemplo, um diabrete, um imp, um sprite, um gato, por exemplo, todos eles ocupam esse espaço. Então, se você for colocar os tokenzinhos em combate dessas criaturas no mapa, caberiam 4 deles num quadradinho ali de 1 polegada por 1 polegada, ou seja, 1,5 m por 1,5 m em tamanho dentro do jogo. Ou 5 pés se você estiver usando a versão em inglês norte-americano. Já o tamanho pequeno e o médio, eles ocupam o mesmo espaço no tabuleiro, ou seja, aquele quadradinho do seu tabuleiro normal, que representa 1,5 m por 1,5 m da vida real, entre aspas, do seu mundo de fantasia. Então, por exemplo, criaturas pequenas são um rato gigante, um goblin, um halfling, igual eu falei, e criaturas médias, um orc, um lobisomem, um humano, e por aí vai.
Não significa que você não possa colocar mais criaturas naquele espaço do quadradinho. Significa que, para ela ser efetiva em combate, ela precisa desse espaço em torno dela para ela poder se movimentar, para ela poder se esquivar, atacar, esse tipo de coisa, tá bom? Indo agora para uma criatura grande, ela é o dobro do espaço do médio e do pequeno, ou seja, 3 metros por 3 metros, 2 quadradinhos por 2 quadradinhos, ou 10 pés por 10 pés. Então, por exemplo, um cavalo, um hipogrifo, um ogro, eles ocupam essa área. Indo para uma criatura huge, enorme, é um quadradinho a mais, ou seja, 3 quadradinhos por 3 quadradinhos, 4,5 metros por 4,5 metros. Em pés, 15 por 15, cada quadradinho 5 pés a mais. Então, um gigante do fogo, um ente, que é aquela árvore viva, eles ocupam geralmente esse tamanho de 3 por 3 quadradinhos. E por fim, a criatura Gargantuan, imensa, que aí dá um salto, que é mais um quadradinho ainda, ou seja, 4 quadradinhos por 4 quadradinhos, 20 por 20 pés ou 6 metros por 6 metros, ou até maior, não tem limite, todas serão consideradas imensas a partir desse tamanho. Então, por exemplo, um kraken, um verme púrpura, qualquer criatura que você imaginar que seja imensa, vai caber aqui. Bom, depois da informação sobre o tamanho dela dentro das estatísticas dos monstros, a próxima informação é o tipo dela. O tipo do monstro fala de sua natureza fundamental, certas magias, itens mágicos, características de classe e outros efeitos do jogo interagem de formas especiais com criaturas de um tipo em particular. Por exemplo, uma flecha assassina de dragões causa dano extra não apenas em dragões, mas também em outras criaturas do tipo dragão, como tartarugas dragão e wyverns. Então, eles são desse tipo, por isso eles vão sofrer esse dano a mais dessa flecha assassina de dragões. Não precisa ter o nome necessariamente dragão na criatura, mas ela tem que ser do tipo dragão. O jogo inclui os seguintes tipos de monstro, que não possuem regras próprias. Eu vou citar todos aqui, depois eu descrevo cada um. Então nós temos o primeiro em ordem alfabética, aberrações, depois beastas, que são bestas, celestiais, constructos, dragões, elementais, fei, que são fadas, fiends, que são os corruptores, gigantes, humanoides, monstruosidades, uzes, que são gosmas, limos, plantas e mortos-vivos. O que são aberrações? Que nem eu citei no começo do episódio falando sobre o Beholder, que é uma aberração, são seres profundamente alienígenas. Muitas delas possuem habilidades mágicas inatas que vêm da mente alienígena da criatura e não das formas místicas do mundo. As aberrações quintessenciais são os aboletes, devoradores de mentes, os Mind Flayers, observadores, os Beholders e Slaads, que é tipo uns bichos sapo. Sobre as bestas, são criaturas não humanoides que fazem parte da natureza da ecologia fantástica. Algumas delas possuem poderes mágicos, mas a maioria não possui inteligência e carece de qualquer sociedade ou idioma. As bestas incluem todas as variedades de animais ordinários, sei lá, cachorro, essas coisas, leão, pássaros, né? Dinossauros, sim, existem dinossauros no livro, e versões gigantes de animais, sei lá, um lobo atroz. Sobre os celestiais, são criaturas nativas dos planos superiores. Muitos deles são servos de divindades, contratados como mensageiros ou agentes do reino mortal em todos os planos. Os celestiais são bons por natureza, portanto, o celestial excepcional que extravia-se da tendência boa são terríveis raridades. Isso não significa que não possa existir. Os celestiais incluem anjos, Kuaro, que é Coatl, não dá pra pronunciar diferente, e Pegasus, por exemplo. Sobre os constructos, são criaturas construídas e não nascidas, tipo o monstro de Frankenstein. Alguns são programados por seus criadores para seguirem um conjunto de instruções simples, enquanto outros são imbuídos de senciência e capacidade de pensamento independente. Os golems são os constructos icônicos, muitas criaturas nativas do plano exterior de mecanos, como os mondrons, são constructos moldados a partir da matéria-prima do plano pela vontade de criaturas mais poderosas. Dragões são criaturas reptilianas, grandes de origem antiga e poderes absurdos. Dragões verdadeiros, incluindo os dragões metálicos bons, por que chama metálico? Porque tem cor metálica, então prateado, dourado, bronze. E os dragões cromáticos, maus, que são os com cores chapadas, né? Tipo azul, preto, vermelho, verde, por aí vai, são altamente inteligentes e possuem magia inata. Também estão nessa categoria criaturas remotamente relacionadas com os dragões verdadeiros,
porém menos poderosas, menos inteligentes e menos mágicas, como os Wyverns e os pseudo-dragões. Já os elementais são criaturas nativas dos planos elementais. Algumas criaturas desse tipo são não mais que apenas massas animadas dos seus respectivos elementos, incluindo as criaturas chamadas simplesmente de elementais. Outras possuem formas biológicas infundidas com energia elemental, uma mistura de terra com fogo, esse tipo de coisa. As raças de gênios, incluindo os Dijin e Efrit, formam as civilizações mais importantes dos planos elementais. Outras criaturas elementais incluem os Azers, caçadores invisíveis, os Invisible Stalkers, que inclusive eu usei na SKT na primeira temporada, e anomalias da água. Sobre as fadas, são criaturas mágicas intimamente ligadas às forças da natureza. Elas habitam bosques, crepusculares e florestas nebulosas. Em alguns mundos, elas são intimamente ligadas à Faéria, também chamada de plano das fadas. Algumas também são encontradas nos planos exteriores, particularmente nos planos de Arbórea e nas terras selvagens. As fadas incluem dríades, pixies, que é tipo a sininho do Peter Pan, e sátiros, que é aquela criatura meio chifrudinha com patinha de cabra lá do filme do O Labirinto de Fauno. Sobre os fiends, corruptores, são criaturas de perversidade, ou seja, são perversas, que são nativas dos planos inferiores. Alguns os servos de divindades, mas a maioria trabalham sob a liderança de arquidiabos e príncipes demônios. Sacerdotes e magos malignos às vezes invocam corruptores para o mundo material para fazer seus pactos. Se um celestial maligno é raro, como eu citei na parte do celestial, um corruptor bom é ainda mais incomum. Olha o Marvelous aí. Os corruptores incluem demônios, diabos, cães infernais, rakshasas ou rakshasas e yugoloths. Sobre os gigantes, são uma espécie similar a humanos extremamente altos. Claro, eles são humanoides no formato, toma cuidado para não confundir com um humanoide, mas não é, apesar de parecer. Apesar de alguns terem múltiplas cabeças, como por exemplo os etins, ou deformações, os fomores. As 6 variações de gigantes verdadeiros são os gigantes da colina, gigantes de pedra, gigantes do gelo, gigantes do fogo, gigantes das nuvens e gigantes da tempestade. E se você quiser ouvir mais sobre esses gigantes, ouça a aventura do Tarrasque na Bota da SKT Storm King's Thunder, que no momento dessa gravação já se encontra na 2ª temporada. E além desses tipos de gigantes verdadeiros, criaturas como ogros e trolls também são gigantes. Humanoides são um povo padrão do mundo de D&D, tanto civilizado quanto selvagem, incluindo humanos e uma variedade tremenda de outras espécies. Elfos, Dragonborn, Tiefling, tá aí. Eles possuem idioma e cultura, algumas habilidades mágicas inatas, apesar da maioria dos humanoides ser capaz de aprender a conjurar, e uma forma bípede, ou seja, anda em pé, com 2 pernas. As raças de humanoides mais comuns são as mais adequadas para serem personagens de jogador, então humanos, anões, elfos e os halflings são as 4 mais comuns. Quase tão numerosos, mas muito mais selvagens e brutais, em sua maioria uniformemente malignos, são as raças de goblinoides, que é uma subcategoria aí, subtipo de humanoides. Goblins, hobgoblins e bugbears. Orcs, gnolls ou gnolls, povo lagarto e os kobolds, por aí vai. Uma variedade de humanoides aparece no decorrer de todo esse livro, mas as raças detalhadas no livro do jogador, com exceção do Drow, são tratadas no apêndice B. Esse apêndice dá a você uma quantidade de blocos de estatísticas que você pode usar para fazer vários membros de outras raças. Sobre as monstruosidades, são monstros no estrito senso. Criaturas apavorantes que não são comuns, nem verdadeiramente naturais e quase nunca benignos. Alguns são resultado de experimentos mágicos que deram errado, como por exemplo o urso-coruja, que é o owlbear, e outros são produto de maldições terríveis, incluindo os minotauros e yuan-ti, que é aquele povo meio cobra. Eles desafiam a categorização e de certa forma servem como categoria base para criaturas que não se encaixam em qualquer outro tipo. Então é tipo assim, eu não sei qual que é o tipo dela, então é um monstro, então é uma monstruosidade. Sobre os limos, os uzis, são criaturas gelatinosas que raramente possuem uma forma fixa. Eles são na maioria subterrâneos, habitando em cavernas e masmorras e se alimentando de restos carniça ou criaturas azaradas o suficiente para ficarem em seus caminhos. Pudins negros, black puddings, e cubos gelatinosos, bem famoso esse, estão entre esses limos, esses uzis, mais reconhecíveis, os mais famosos. Já sobre plantas,
No contexto, são criaturas vegetais, não flora ordinária. Não é uma plantinha qualquer, né? Não pode ser uma rosa. É a criatura do tipo planta. Muitas delas são ambulantes e algumas são carnívoras. As plantas quintessenciais são o arbusto errante, que é o Shambling Mound, e a ent, ou o ent, que é a árvore viva que anda, que você já deve ter visto no Senhor dos Anéis em animação 3D. Criaturas fúngicas como o esporo de gás e o miconide também fazem parte dessa categoria. E por fim, os mortos-vivos foram, uma vez criaturas vivas, levados a um estado horrendo de morte e vida, através da prática de magia necromântica ou alguma maldição profana. Os mortos-vivos incluem corpos ambulantes, como vampiros e zumbis, assim como espíritos desencarnados, como fantasmas e espectros. Então, por exemplo, se um dragão, que é do tipo dragão, morreu e foi trazido de volta à vida, mas ele continua meio morto, né, ou vivo-morto, ele agora tem um tipo morto-vivo. Assim como o ser humano, que era um humanoide, agora virou morto-vivo. Assim como um cachorro, que era uma besta, uma fera, e foi trazido de volta à vida, mas está morto-vivo. Então é uma criatura agora do tipo morto-vivo. Bom, o que mais que tem nesse bloco de estatística das criaturas? Tem as tags, ou descritores. São umas marquinhas, palavras-chave. O monstro pode ter uma ou mais tags, descritores, anexados ao seu tipo, entre parênteses. Por exemplo, um orc tem o tipo humanoide, o orc é humanoide, na frente, entre parênteses, orc. O descritor, entre parênteses, concede categorização adicional para certas criaturas. Então, no caso, às vezes, um item afeta só orcs, então não é qualquer humanoide, tem que ser orc, por exemplo. As tags não possuem regras próprias, mas algumas vezes no jogo, algum item mágico pode se referir a eles. Por exemplo, uma lança que seja especialmente eficiente na luta contra demônios poderia funcionar contra qualquer monstro que possua um descritor, uma tag demônio. É só para te ajudar a identificar. Mais uma informação que tem no bloco de estatísticas são as tendências, os alinhamentos dos monstros. A tendência de um monstro confere uma dica da disposição dele e de como ele se comporta em uma interação ou situação de combate. Por exemplo, um monstro caótico e mau pode ser difícil de se argumentar e deverá atacar os personagens à primeira vista. Isso aqui é legal, hein? Para depois descrever nas criaturas. Enquanto que um monstro neutro pode estar propenso à negociação. Então veja no livro do jogador para descrições das diferentes tendências. Tem um episódio que eu falo só sobre isso. A tendência especificada no bloco de estatísticas de um monstro é a padrão. Sinta-se à vontade para afastar-se e mudar essa tendência de um monstro para atender às necessidades de sua campanha. Então não precisa ficar amarrado aquilo lá. Se você deseja um dragão verde de uma tendência boa ou um gigante da tempestade mau, não existe nada que possa impedi-lo. Algumas criaturas podem ter qualquer tendência, que está em negrito aqui no livro, que vai estar escrito exatamente isso na ficha lá no bloco de estatísticas. Qualquer tendência. Em outras palavras, você escolhe a tendência do monstro. A linha tendência de alguns monstros indica uma propensão ou aversão à lei, caos, bem ou mal. Por exemplo, um berserker, ou um furioso, como está traduzido, pode ter qualquer tendência caótica. Então ele pode ser caótico e bom, ele pode ser caótico e neutro, ou caótico e mal. O que retrata a sua natureza selvagem, né? Caótica. Muitas criaturas de baixa inteligência não possuem compreensão de lei ou ordem, bem ou mal. Elas não fazem escolhas éticas ou morais, ao invés disso agem por instinto. Essas criaturas são imparciais, ou unaligned, que é não é desalinhado, mas sem alinhamento, o que significa que elas não possuem uma tendência. Então, principalmente as bestas, elas vão ter uma tendência, um alinhamento sem alinhamento, ou imparcial. Outra informação que tem nas fichas dos monstros é o valor da classe de armadura, a CA. Assim como os personagens dos jogadores também têm uma CA, os monstros também. Um monstro que vista uma armadura ou carregue um escudo tem uma classe de armadura, uma CA, que leva a sua armadura, escudo e destreza em consideração, né? No caso, o modificador. Do contrário, a CA de um monstro é baseada no seu modificador de destreza e armadura natural se possuir. O que é uma armadura natural? Sei lá, ele tem a pele grossa, então ele vai ter uma defesa um pouco maior. Se um monstro tiver armadura natural, vestir a armadura ou carregar um escudo, isso será descrito entre parênteses após o valor da CA dele.
que mais que tem? Pontos de vida, claro, né? Senão não tem como saber quando que a criatura vai morrer ou deixar de continuar agindo. O monstro geralmente morre ou é destruído quando cai a 0 ponto de vida. Se você quiser saber mais sobre pontos de vida, tem que ouvir os outros episódios do livro do jogador. Os pontos de vida de um monstro são apresentados tanto numa expressão de dado quanto num valor numérico. Por exemplo, um monstro com 2d8, 2 dados de 8 faces, pontos de vida, tem 9 pontos de vida na média, ou seja, 2 vezes 4,5. Como é que você calcula a média de 2d8? Você soma 1 com 8, dá 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, 2 vezes 4,5 dá 9, na média. O tamanho de um monstro determina o dado usado para calcular seus pontos de vida, como mostrado na tabela dado de vida por tamanho, que eu vou falar agora para vocês. Lembra dos tamanhos? Miúdo, pequeno, médio, grande, enorme, imenso? Então, um dado de vida, geralmente de uma criatura miúda, é um D4. Pequeno, um D6. Médio, D8. Grande, D10. Enorme, D12. E imenso é o D20. Olha que legal. E pontos de vida médio por dado, ele já faz a matemática para você. Um D4 é 2,5, um D6 é 3,5, um D8 é 4,5, um D10 é 5,5 e assim vai. Então, de novo, como é que você descobre o valor médio de um dado desse? Você pega quais são os valores de um dado de D20, por exemplo. Ele vai de 1 a 20. Então você pega os extremos. Pega 1 mais 20, 21. 21 dividido por 2, 10,5. Esse é o valor médio. Continuando. O modificador de constituição de um monstro também afeta o valor de pontos de vida que ele tem. Claro, assim como os personagens dos jogadores. Seu modificador é multiplicado pela quantidade de dados de vida que ele possui e o resultado é adicionado aos seus pontos de vida. Por exemplo, se um monstro tiver constituição 12, ou seja, mais 1 de modificador de constituição, e 2d8 dados de vida, então ele terá 2d8 mais 2 pontos de vida, que resulta numa média de 11. Bem simples, não? Já sobre o deslocamento, ou a velocidade, o speed, de um monstro, diz a você o quão longe ele pode se mover por turno. E para mais informações sobre deslocamento, tem que também ouvir os outros episódios do livro do jogador. Todas as criaturas possuem um deslocamento de caminhada, chamado simplesmente de deslocamento do monstro. Criaturas que não possuem uma forma de locomoção terrestre terão deslocamento de caminhada de 0 metro. Ou seja, sei lá, tem uma planta que fica no chão e ela não sai por aí andando, então não vai ter movimento nenhum. Algumas criaturas possuem um ou mais dos seguintes modos de deslocamento adicionais. Então vamos lá. O primeiro é Burrow, que é escavação. Um monstro que possua deslocamento de escavação pode usar o seu deslocamento para se mover através de areia, terra, lama ou gelo. Um monstro não pode escavar através de rocha sólida, a não ser que ele tenha uma característica especial que o permita fazê-lo. Um outro tipo de deslocamento é o de climb, escalada. Um monstro que possua deslocamento de escalada pode usar todo ou parte do seu movimento para se mover em superfícies verticais, tipo uma aranha. O monstro não precisa gastar movimento extra para escalar. Ou seja, o seu guerreiro, por melhor que seja em escalar, ele não tem movimento de escalada. O que ele faz é, quando ele está andando numa parede, ele está escalando. E o movimento dele é reduzido por causa disso. Então ele não tem movimento de escalada. Senão estaria escrito na ficha, movimento de escalada. Igual uma aranha tem, por exemplo. Também tem o deslocamento de voo. Um monstro que possua deslocamento de voo pode usar todo ou parte do seu movimento para voar. Alguns monstros têm a habilidade de planar, que é o hover, que os torna difíceis de derrubar no ar, como também explicaram nas regras de voo do livro do jogador. Tais monstros param de planar quando morrem. Então um beholder, ele plana. Aquela massa de carne com boca e olhos, ele flutua, né? E aí, quando ele morre, ele cai, toca o chão, cai para onde tiver. Às vezes tá no abismo, né? E o último tipo de deslocamento é a natação, ou nadar, né? Um monstro que possua deslocamento de natação não precisa gastar movimento extra para nadar. Tipo peixes, né? Criaturas aquáticas. O que mais que vai ter na ficha de monstro, nas estatísticas dos monstros? Valores de habilidade. Cada monstro possui 6 valores de habilidade, assim como qualquer personagem do jogador. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E seus modificadores correspondentes. Para mais informações sobre esses valores de habilidade e como eles são usados em jogo, também tem que ouvir os outros episódios do livro do jogador. Saving throws, testes de resistência.
A parte que diz sobre testes de resistência é reservada a criaturas que são propensas a resistirem a certos tipos de efeitos. Por exemplo, uma criatura que não seja facilmente enfeitiçada ou amedrontada poderia receber um bônus em testes de resistência de sabedoria. A maioria das criaturas não possuem bônus especiais em testes de resistência, e aí, nesses casos, essa seção é suprimida. Porque não tem por que você ficar colocando uma linha a mais ali na ficha, sendo que não tem nenhuma vantagem. Um bônus de um teste de resistência é a soma do modificador de habilidade relevante do monstro e seu bônus de proficiência, que é determinado pelo nível de desafio do monstro, como mostrado na tabela chamada bônus de proficiência por nível de desafio. Tem uma tabelinha aqui, ó, só para vocês entenderem. O nível de desafio de um monstro ele vai de 0 até 30. O que representa isso mais ou menos? Vou dar um exemplo aqui. Uma criatura de nível de desafio 1, ok? Que não é de 0 a 1, é 0, 1 oitavo, 1 quarto, meio e depois 1. Uma criatura de nível de desafio 1, ela é um desafio bom ou ok para 4 personagens ou 5 personagens jogadores de nível 1. Essa é mais ou menos a lógica. Às vezes, dependendo da situação, um desses jogadores dessa party, desse grupo, pode acabar morrendo. Se, de repente, quem atacou foi um bárbaro frenético em fúria e acertou um crítico ali, pode acabar matando um personagem. Então dá um certo desafio. A tendência é que esses jogadores controlando seus personagens vão derrotar com facilidade o nível de desafio 1, mas não sem antes perder alguns recursos, ok? É mais ou menos essa a ideia. Aí você fala, tá aí o nível de desafio 2. Aí os personagens dos jogadores teriam que estar no nível 2 também. Você fala, mas Rafael, os personagens não vão até nível 20, no máximo? Como é que tem nível de desafio 30? Pra você ver. Você vai enfrentar um bicho de nível de desafio 30, você tem que estar muito bem equipado, porque ele vai ser uma puta luta, um puta combate difícil, ok? Então vamos lá, ó. O que a tabela diz? Então, o nível de desafio 0 tem um bônus de proficiência mais 2. E esse mais 2 se mantém até o nível de desafio 4. Aí depois, o nível de desafio 5 passa a ser mais 3. E ele se mantém até o nível 8 e vai subindo até chegar no nível de desafio 30, onde o bônus de proficiência é mais 9, ok? Isso é só importante caso você queira criar o seu monstro ou fazer alguma alteração. O monstro, sei lá, ele foi reduzido, ele sofreu uma queda no nível de desafio dele por algum motivo, ficou mais fraco, reduziu aqui o bônus de proficiência, só para você ter uma noção da tabela. Não vai ficar usando essa informação para nada se você estiver usando as criaturas, os monstros prontos do livro, certo? Continuando. Perícias é o que também aparece nas estatísticas. Então essa linha de informação é reservada para monstros que sejam proficientes em uma ou mais perícias. Por exemplo, um monstro que seja muito perceptivo ou furtivo deve ter um bônus em testes de sabedoria, percepção e destreza, furtividade. Um bônus de perícia é a soma do modificador de habilidade relevante do monstro, geralmente, sei lá, destreza, né? E seu bônus de proficiência, que é determinado pelo nível de desafio do monstro, que eu acabei de citar na tabela agora há pouco. Outros modificadores podem ser aplicados. Por exemplo, o monstro pode ter um bônus acima do esperado, geralmente o dobro do bônus de proficiência dele, para representar o alto grau de especialização dele. Mesma coisa que o ladino. O ladino tem lá uma habilidade que ele pode dobrar um valor de perícia, de skill dele, né? Para poder mostrar que ele é super especialista naquilo lá. Então o monstro pode ter essa mesma habilidade. Ainda falando sobre proficiências, antes de eu continuar aqui nos tópicos que tem nas estatísticas dos monstros, tem um box de informação aqui no livro que vale a pena eu falar agora para você, que diz o seguinte: proficiências em armadura, arma e ferramenta. Considera-se uma criatura que é proficiente com sua armadura, armas e ferramentas. Se você trocá-las, você decide se a criatura será proficiente com seu novo equipamento. Então, por exemplo, o Goblin vem lá nas estatísticas que ele tem lança. Você fala assim, mas eu queria trocar a lança por, sei lá, corda de laçar. Então você pode considerar se ele sabe ou não, se ele é proficiente ou não em usar aquele novo equipamento. Significa que se ele não for proficiente, não soma o bônus de proficiência no ataque. Basicamente é isso. Por exemplo, o exemplo do texto aqui, ó. Um gigante da colina geralmente não veste qualquer armadura e empunha uma clava grande. Você poderia equipar o gigante da colina com uma cota de malha e um machado grande no lugar de assumir que o gigante é proficiente com ambos, um ou o outro, ou nenhum.
Porque ele também pode estar vestindo isso e não ser proficiente, porque ele achou, porque ele fez, mas ele não é proficiente. Vai da narrativa que você quer contar no seu jogo. Veja ou ouça episódios do Livro do Jogador para regras sobre o uso de armadura ou armas sem proficiência, ok? Voltando aqui para o livro. Uma outra parte que pode ter no monstro são vulnerabilidades, resistências e imunidades. Então, algumas criaturas possuem vulnerabilidade, resistências ou imunidade a certos tipos de dano. Criaturas em particular possuem resistência ou imunidade até mesmo a dano de ataques não mágicos. Um ataque mágico é um ataque desferido por uma magia, um item mágico ou outra fonte mágica. Além disso, adicionalmente, algumas criaturas são imunes a certas condições. Então, só para relembrar, vulnerabilidade significa que o dano que ele sofrer daquela fonte é dobrado. Ele é vulnerável a fogo, então se ele receber 5 de fogo, ele recebe 10, é o dobro. Sobre resistência, resistência a gelo, é reduzido pela metade. Recebeu 10 de gelo, na verdade, então reduz pela metade e ele só recebe 5. Imunidade, a própria palavra diz, ele é imune, ou seja, imune a fogo, ele pode dormir deitado no fogo que não acontece nada, ok? Imune a veneno, veneno não causa dano, esse tipo de coisa. Sobre os sentidos, a linha de sentidos da criatura, que descreve o valor de sabedoria e percepção passiva, assim como quaisquer sentidos especiais que o monstro possa ter. Sentidos especiais que eu já vou descrever, só para lembrar. O que é sabedoria, percepção passiva? Toda criatura vai ter um valor ali de sabedoria de percepção. Você usa a passiva para facilitar o jogo. A passiva é 10 mais o valor de percepção dela. Então, se ela tem mais 4 de percepção, por exemplo, a passiva vai ser 14. Voltando aqui ao livro. Quais são os tipos de sentidos que pode ter a criatura? O primeiro é o blind sight, ou seja, visão ou percepção às cegas. Um monstro com percepção às cegas pode perceber seus arredores sem depender de visão dentro de um raio específico. Criaturas sem olhos como Greenlocks e Uzes, os limos, cinzentos, geralmente possuem esse sentido especial, né? Porque não tem olho, então ele tem que sentir o ambiente em volta de outra forma. Assim como criaturas com ecolocalização, morcego, ou sentidos aguçados, que são dragões verdadeiros. Se um monstro for naturalmente cego, ele terá uma nota entre parênteses esse efeito, indicando que o raio da sua percepção às cegas define o alcance máximo da percepção dele, ou seja, a visão sua pode enxergar até mais ou menos uns 10 km. Claro que você não vai enxergar um rato nessa distância, mas você consegue enxergar montanhas, o céu, enfim. Mas uma criatura com percepção às cegas, ela tem uma limitação, ela consegue perceber até X metros ou X pés de distância. Outro tipo de sentidos é um dos mais famosos, que é Dark Vision, visão no escuro. Um monstro com visão no escuro pode ver na escuridão dentro de um raio específico. O monstro pode ver na penumbra, dentro do raio, como se estivesse sob luz plena, e na escuridão, como se estivesse na penumbra. Então, o que é penumbra? Aquela luz mais ou menos de vela, sabe? Aquela luz baixa, ou a lua que está ali, lua cheia, iluminando a noite, aquilo é penumbra. Então, se tiver com visão no escuro na penumbra, vai enxergar como se tivesse luz normal, luz plena. Agora, na escuridão total, tudo fica como penumbra. O monstro não consegue discernir cores na escuridão, apenas tons de cinza. Muitas criaturas que vivem no subterrâneo possuem esse sentido especial. Um outro sentido se chama tremor sense, ou sentido sísmico. Um monstro com sentido sísmico pode detectar e localizar a origem exata de vibrações dentro de um raio específico, considerando que o monstro e a fonte das vibrações esteja em contato com o mesmo solo ou substância, poderia ser água. O sentido sísmico não pode ser usado para detectar criaturas voadoras ou incorpórea. Apesar do ar ser uma espécie de fluido, né, com partículas muito espaçadas entre elas, diferente da água, que as partículas estão próximas, está tão espaçado que o deslocamento do ar fica difícil de sentir e aí não entra nesse tipo de sentido. Muitas criaturas escavadoras, como os Ankh-Hags, acho assim que fala, e Tríbulos brutais, que são os Umberhooks, jamais saberia a tradução disso aqui, possuem esse sentido especial. E o último sentido da lista é True Sight, a visão verdadeira. Um monstro com visão verdadeira pode, dentro de um alcance específico, enxergar na escuridão total normal e mágica, ver criaturas e objetos invisíveis, detectar automaticamente ilusões visuais e ter sucesso em teste de resistência contra elas e perceber a forma original de um metamorfo, olha só que legal,
ou de uma criatura que esteja transformada por magia. Além disso, a criatura pode ver no plano etéreo, dentro do mesmo alcance. Basicamente é o cheat code da roubalheira da visão, né? Enxerga tudo, não tem como esconder nada aqui de forma mágica. Nenhum metamorfo que se transforma em outra criatura consegue se esconder de alguém com uma visão verdadeira. O próximo item que tem dentro das estatísticas dos monstros são os idiomas que eles falam. Os idiomas que um monstro pode falar são listados em ordem alfabética. Algumas vezes um monstro pode compreender um idioma, mas não consegue falá-lo, e isso é descrito nessa linha. Um tracinho indica que a criatura nem fala nem compreende qualquer idioma, ou seja, se não tiver nada de idioma, tem um tracinho ali. Geralmente as bestas. Bestas no sentido de animais, tá? Ficou meio, né, frase ambígua aqui. Bom, tem um tópico aqui sobre telepatia. A telepatia é uma habilidade mágica que permite um monstro se comunicar mentalmente com outra criatura dentro de um alcance específico. A criatura contatada não precisa compartilhar um idioma com o monstro para se comunicar dessa forma, mas ela deve ser capaz de compreender pelo menos um idioma. Uma criatura sem telepatia pode receber e responder às mensagens telepáticas, mas não pode iniciar ou terminar uma conversação telepática. Porque imagina, se existe só uma criatura com telepatia, ela fala na mente de todo mundo e não adianta nada que ninguém consegue responder ela. Então imagina que inútil que seria, né? O monstro telepata não precisa ver a criatura contatada e pode terminar o contato telepático a qualquer momento. O contato é interrompido assim que as duas criaturas não estiverem dentro do alcance uma da outra, ou se o monstro telepata contatar uma criatura diferente no alcance. O monstro telepata pode iniciar ou terminar uma conversação sem usar uma ação, mas enquanto ele estiver incapacitado, ele não poderá iniciar um contato telepático e qualquer contato atual é terminado. É como se você estivesse conversando com alguém, se você está incapacitado porque você desmaiou, ou porque você está com algum efeito sobre você, você não consegue dar continuidade a uma conversa, e a telepatia é a mesma coisa. Uma criatura dentro de uma área de um campo de anti-magia, ou em qualquer outro local onde magia não funcione, não pode enviar ou receber mensagens telepáticas, porque é um efeito mágico, uma habilidade mágica, então um local de anti-magia vai impedir essa habilidade de funcionar. Mais uma informação que tem dentro das estatísticas dos monstros é o desafio, o nível de desafio. Esse nível de desafio, ele conta a você o quão grande é a ameaça que esse monstro representa. Então aqui ele vai explicar melhor, o que eu já tinha falado antes. Um grupo apropriadamente equipado e descansado de 4 aventureiros, eu falei 4 ou 5, aqui tá 4, deveria ser capaz de derrotar um monstro que possua um nível de desafio igual ao seu nível sem sofrer quaisquer mortes. Por exemplo, um grupo de 4 personagens de nível 3 deveria considerar um monstro com nível de desafio 3 um desafio à altura, mas não mortal. Monstros que sejam significativamente mais fracos que personagens de nível 1 possuem nível de desafio abaixo de 1. Porque todo personagem tem pelo menos o primeiro nível, ninguém começa com meio nível, 0 nível. Monstros com nível de desafio 0 são insignificantes, exceto em grandes números. Os que não possuem ataques efetivos não valem pontos de experiência. Sei lá, de repente você tem um papagaio, e lá na ficha diz quanto ele tem de vida, mas não diz que ele tem um ataque, então ele nem dá XP, né? Nem conta como desafio. Enquanto os que possuem ataques, ou seja, criaturas de nível 0 que têm algum ataque, valem 10 XP cada um. Então se o monstro, por mais fraco que seja, no caso nível de desafio 0, tiver um ataque no bloco de estatísticas, ele vai ter 10 XP. Ele concede, né? Ele dá 10 XP para os personagens que o mataram, ou enfrentaram, ou derrotaram. Alguns monstros representam um desafio superior, até mesmo para um grupo típico de 20º nível suportar, que é o nível máximo dos personagens. Esses monstros possuem nível de desafio 21 ou maior, igual eu falei, que vai até 30, e foram especificamente desenvolvidos para testar a perícia dos jogadores. Olha só que legal. E falando em pontos de experiência, aqui tem mais uma informação que diz que o valor de pontos de experiência, XP, que o monstro vale, é baseado no nível de desafio dele. Tipicamente, o XP é concedido por derrotar o monstro, apesar do mestre poder também conceder XP por neutralizar a ameaça imposta por um monstro de outras maneiras. Então, olha a palavra, derrotar, não necessariamente matar. A não ser que algo diga a você o contrário, um monstro invocado por uma magia ou outra habilidade mágica vale o XP indicado no seu bloco de estatísticas. Beleza. E o livro do mestre explica como criar encontros usando orçamentos e XP, e também ensina como ajustar a dificuldade de um encontro.
que eu vou citar em episódios futuros quando eu chegar no livro do mestre. Então, só para você ter uma noção aqui dos pontos de experiência por nível de desafio. Então, lembrando de novo, uma criatura de nível de desafio 0, ela vai dar 0 de XP se não tiver um ataque, ou 10 XP se tiver um ataque lá descrito. Aí tem desafio 1/8, 1/4, meio, e o nível de desafio 1 já dá 200 de XP. E não é pro personagem, é pro grupo inteiro, ok? É quem eliminou a ameaça. Se for um personagem só, ele vai ganhar os 200 XP sozinho. Se forem 4, vai ficar 50 para cada um. E esse número vai escalando, até chegar no nível de desafio, vamos pegar aqui o 20, ou seja, 4 personagens de nível 20 lutando, né? Eles ganhariam 25 mil pontos de XP. E o nível de desafio 30, 155 mil pontos de XP. É bastante XP. O que mais que temos aqui? Traços especiais, que pode ou não ter descrito no monstro. Traços especiais, ou Special Traits, que aparecem depois do nível de desafio do monstro, mas antes de quaisquer outras ações ou reações, são características que podem ser relevantes no encontro de combate e que requerem alguma explicação. Então vamos lá. Conjuração inata, Innate Spellcasting. Um monstro com habilidade inata de conjurar magias possui o traço especial chamado Conjuração Inata. A menos que seja descrito o contrário, uma magia inata de primeiro nível ou superior é sempre conjurada no menor nível possível e não pode ser conjurada em níveis superiores, porque é uma habilidade inata dele. Se um monstro possui um truque onde seu nível influencie e nenhum nível for definido, use o nível de desafio do monstro. Então, se ele for nível 1, nível 1, nível 2, nível 2. Uma magia inata pode ter regras ou restrições especiais. Por exemplo, um Drow arcano pode conjurar espontaneamente uma magia chamada levitação, mas a magia possui a restrição pessoal apenas, ou seja, uma restrição dessa habilidade, dessa magia. O que significa que a magia afeta apenas o Drow arcano. Não pode fazer essa magia em outra pessoa. As magias inatas de um monstro não podem ser trocadas por outras magias, porque aquilo nasceu com ele, então não tem como tirar dele, tá? Se as magias inatas de um monstro não necessitarem de jogadas de ataque, nenhum bônus de ataque é mostrado nelas ali no bloco de estatísticas do monstro. Também pode ter a palavra Spellcasting ou conjuração. O monstro com essa característica possui um determinado nível de conjurador e espaços de magia, os quais ele usa para conjurar suas magias de primeiro nível ou superiores, que vai até o 9º nível, como eu já expliquei no livro do jogador. O nível de conjurador também é usado para quaisquer truques, ou seja, magia nível 0, incluídos nessa característica. O monstro possui uma lista de magias conhecidas ou preparadas de uma classe em particular. Classe aqui pode ser clérigo, mago, por aí vai. A lista deve também incluir magias de características dessa classe, como os da característica domínio divino, que é o Divine Domain, do clérigo, ou da característica do círculo druídico do druida. O monstro é considerado membro dessa classe quando se sintonizar ou usar um item mágico que requeira sintonização com um membro de uma classe ou acesso à sua lista de magias. Então, de repente, o item que só pode ser sintonizado, o item mágico, por um mago, então ele tem que ser membro, né, da classe de mago, ou seja, ele tem que ter acesso às magias de mago, que diz que ele é da classe, entre aspas, mago. O monstro pode conjurar uma magia de sua lista com um nível superior se ele possuir espaços de magia para tal. Por exemplo, de novo, aquele Drow arcano, com uma magia de terceiro nível chamada Relâmpago, pode conjurar ela como uma magia de 5º nível usando um de seus espaços de magia de 5º nível. Pessoal, quem está jogando com o personagem conjurador já leu essas regras no livro do jogador, então já sabe como é que isso aqui funciona, tá? E por fim, você pode mudar as magias que o monstro conhece ou tem preparadas, substituindo quaisquer magias na lista de magias de um monstro por magias diferentes de mesmo nível e da mesma lista de classe. Se você fizer isso, você pode fazer com que o monstro se torne uma ameaça maior ou menor que o sugerido pelo nível de desafio dele. Por exemplo, clérigos. Clérigos têm acesso a todas as magias de clérigo. Geralmente o monstro ali que faz magias de clérigo já vem ali com as magias pré-prontas, preparadas, para você já sair usando e jogando com ele. Mas não significa que você não possa trocar aquelas magias. É isso que o livro está dizendo aqui. Porque o clérigo pode preparar qualquer uma das magias, desde que não estoure o limite de magias que ele pode preparar, certo? E um último tipo citado aqui, de traços especiais que pode ter, é psionismo, ou psionics.
Um monstro que conjure magias usando apenas o poder da mente dele possui o descritor a tag Psionismo, adicionado a seu traço especial de conjuração ou conjuração inata. Esse descritor, essa tag, não possui regras próprias, mas outras partes do jogo podem se referir a ele. O monstro que possui esse tag geralmente não requer quaisquer componentes para conjurar suas magias, geralmente. Ou seja, ele faz a magia só com o poder da mente, não precisa de foco, não precisa de componente material, não precisa de nada, certo? Legal, mas... Caminhando para os finalmente da ficha, né, do bloco geral de estatísticas que o monstro vai ter, ações. Todo monstro vai ter algum tipo de ação, e essa parte aqui das ações é a parte principal porque é o que dá ação para o monstro, é o que permite ele agir. Então, quando o monstro realiza a sua ação, ele pode escolher entre as opções da seção de ações do seu bloco de estatísticas ou usar uma das ações disponíveis a todas as criaturas, como, por exemplo, as ações de disparada e esconder-se, como descrito no livro do jogador. Então, ele tem uma ação, se ele não quiser, sei lá, atacar, ele pode fazer um dash, uma disparada, ou ele pode fazer um hide, usar a ação para se esconder, ok? Alguns tipos de ações mais básicos, mais comuns, são ataques corpo a corpo e à distância. Esses podem ser ataques com magia ou ataques com arma, onde a arma pode ser um item manufaturado ou uma arma natural, como a garra ou a cauda com chifres. Para mais informações sobre os diferentes tipos de ataque, também tem que ler ou ouvir o livro do jogador. E aí, no caso do ataque, vai ter lá criatura versus o alvo. Então, o alvo de um ataque corpo a corpo ou à distância é geralmente tanto uma criatura quanto um alvo. A diferença é que um alvo, entre aspas aqui, pode ser uma criatura ou um objeto. Então, se o ataque diz que só pode atacar criatura, você não pode resolver usar aquele ataque contra um barril de madeira. Mas se o ataque diz que você pode mirar ou atingir um alvo qualquer, aí pode ser um objeto. Pode ser uma mesa, pode ser uma coluna de pedra, pode ser o que você quiser, ok? E aí, se o ataque acertar, você vai para a parte do hit, atingir. Qualquer dano causado ou outros efeitos que ocorrem como resultado de atingir um ataque num alvo são descritos após a anotação atingir. Você tem a opção de aplicar o dano médio ou rolar o dano por essa razão. Eu geralmente rolo o dado porque é mais divertido, é mais emocionante. Tanto o dano médio quanto a expressão de dados são apresentadas ali nas estatísticas. E aí, se não atingir, tem a opção de miss, que é o errar, o que acontece se errar. Então, se um ataque possui um efeito que ocorre caso ele erre, essa informação estará presente após a anotação errar. Nem todos os ataques acontecem alguma coisa se errar. Às vezes, assim, se errar não gasta, ou se errar causa metade do dano ao invés do dano inteiro. Num acerto o dano seria inteiro e no erro é metade do dano. E por aí vai. Uma criatura, um monstro, pode ter ataques múltiplos, ou seja, ela pode realizar múltiplos ataques no turno dela, se ela possuir essa habilidade chamada ataques múltiplos, e uma criatura não pode usar os ataques múltiplos quando realiza um ataque de oportunidade, o qual deve ser um único ataque corpo a corpo, nem a distância pode ser. E a munição, que pode ter um descritivo, ou seja, um monstro carrega munição suficiente para realizar seus ataques à distância. Você pode assumir que o monstro possui 2d4 munições para ataques com armas de arremesso, tipo lanças, e 2d10 munições de armas de projétil, por exemplo, flechas para arcos ou virotes para bestas. Você pode assumir, se você quiser jogar um jogo um pouco mais real, ou você fala assim, nem vou me preocupar com isso, porque o Goblin tá tirando lança lá e, 2d4 ele vai morrer no terceiro turno, nem tô me preocupando com quantas lanças ele tem. No entanto, é importante você saber isso porque às vezes os jogadores estão passando por uma fase de poucos recursos, porque, estão no meio do deserto viajando, não conseguiram comprar mais munição, e aí ele vai provavelmente chegar no Goblin e falar assim, mestre, acabei de matar esse Goblin aqui, quantas lanças ele tem? Quantos Javelins? As agaias, né? O mestre pode simplesmente falar assim, eu vou rolar 2d4 aqui, saiu 5, ele atirou 3 durante 3 turnos, né? Uma em cada turno durante 3 turnos, 3 rodadas, então sobraram 2. Você achou 2 aí. Então é uma forma também de você, na hora, improvisar a quantidade de munição que o monstro tem. Ainda sobre ações, que nem eu citei que poderia ser utilizado para poder fazer um dash, né, uma disparada ou um hide, um se esconder, o livro traz um box de texto aqui com regras para agarrão de monstros, que agarrar seria uma ação. Então,
Muitos monstros possuem ataques especiais que o permite agarrar velozmente uma presa. Quando o monstro atinge com tais ataques, ele não precisa realizar um teste de habilidade adicional para determinar se o agarrão foi bem sucedido, a não ser que o ataque diga o contrário. Então não é bem uma opção do monstro escolher agarrar. Quer dizer, ele escolhe, mas não precisa fazer uma ação, não precisa rolar dados. Uma criatura agarrada pelo monstro pode usar a sua ação para tentar escapar. Para tanto, ela deve ser bem sucedida num teste de força, atletismo ou destreza, acrobacia, sempre é isso. Você escolhe. Quer usar a força ou quer usar a destreza, né? A habilidade, a skill de atletismo ou de acrobacia. Contra uma CD, uma dificuldade de escape do bloco de estatísticas do monstro, que lá vai dizer qual que é o valor que ele tem que tirar para conseguir escapar. Se nenhuma CD de escape for definida, não tiver um valor lá, assume-se que a CD seja 10 mais o modificador de força atletismo do monstro, porque o monstro está agarrando com a força. Então usa atletismo, não tem como usar acrobacia nesse caso, ok? E é isso. Aí pode ter também um descritivo chamado reações, ou seja, se o monstro puder fazer algo especial com a sua reação, essa informação estará contida aqui. E se uma criatura não possuir uma reação especial, essa seção é suprimida, não vai nem aparecer. Quase chegando aqui nos finalmente, existem algumas habilidades que podem estar descritas nas estatísticas dos monstros de uso limitado, pois são habilidades especiais que têm essas restrições da quantidade de vezes que elas podem ser usadas. Então, o primeiro tipo é X vezes por dia. Então, se tiver essa anotação, significa que uma habilidade especial pode ser usada apenas X vezes, em que o monstro deve terminar um descanso longo para recuperar o uso dos gastos. Então, se ele pode usar uma vez ao dia, por exemplo, significa que essa habilidade especial pode ser usada uma vez, e aí o monstro deve terminar um descanso longo para poder usá-la novamente. Então, de repente o pessoal foi atacar o monstro, ele usou esse poder, não deu certo, vamos fugir, e aí o monstro também descansa. E no outro dia ele vai estar com aquela habilidade de novo carregada. E falando em carregado, pode ser que o uso limitado seja recarga de X a Y. Então, se tiver essa anotação recarga de X a Y, significa que esse monstro pode usar uma habilidade especial uma vez, então essa habilidade tem uma chance aleatória de se recarregar durante cada rodada de combate subsequente. No início de cada um dos turnos do monstro, o mestre rola um D6. Se o resultado for um dos números da anotação de recarga, o monstro recupera o uso daquela habilidade especial. Essa habilidade também se recarrega quando o monstro termina um descanso curto ou longo, né? O curto é de 1 hora. Então, por exemplo, tá aqui, recarrega 5-6, ou seja, de 5 a 6 no dado. Significa que o monstro pode usar essa habilidade especial uma vez, e aí então, no início do turno do monstro, ele vai recuperar o uso dessa habilidade se você tiver rolado num D6, 5 ou 6. Geralmente a baforada ali do dragão tem esse negócio de recarga. Eu só não lembro o número agora, a gente descobre quando chegar na ficha. E o último tipo aqui de uso limitado é recarga após um descanso curto ou longo. E aí deixa claro que essa anotação diz que ele vai poder usar uma vez e só pode usar novamente se ele tiver feito um descanso curto ou longo. É bem o que está descrito ali, não tem segredo nenhum. Por fim, o último tópico que pode ter são os equipamentos. E por que está por último? Porque em um bloco de estatísticas raramente se refere a equipamento, além de armadura ou armas usadas por um monstro. Uma criatura costumeiramente veste roupas, portanto, assume-se que um humanoide esteja vestindo apropriadamente. Você pode equipar monstros com equipamentos e bugigancas adicionais se desejar, usando o capítulo de equipamento do livro do jogador. E você decide o quanto de equipamento de um monstro é recuperável após a criatura ser morta e também se qualquer equipamento ainda é útil. Uma armadura surrada, feita por um monstro, raramente é usável por mais alguém, por exemplo. Se um monstro conjurador precisa de componentes materiais para conjurar suas magias, assume-se que ele possui esses componentes materiais que ele precisa para conjurar as magias no seu bloco de estatísticas. Então, pensa no monstro como algo real. Então, se ele está fazendo magia de mago, provavelmente ele deve ter um foco arcano ou ele tem componentes mágicos para poder fazer as magias. Então, se de repente um mago que está sem recursos chega ali e fala, cara, eu estou procurando folha, pétala de rosa para poder fazer uma magia. Puta, cara, será que o cara vai ter pétala de rosa? Se for um mago, pode ser que tenha. Mas aí você, sei lá, rola um D20, ó. Se tirar 11 ou mais, você achou pétalas de rosa. Se não, não. Não significa que os jogadores vão ficar tirando até a meio o sapato das criaturas.
Significa que você tem que estar preparado como mestre para que se os jogadores quiserem investigar, falar, nossa, cara, ele tem armadura, eu posso vestir? Mas ele era um humano, você é um halfling, então a armadura não cabe em você. Não é igual um jogo eletrônico que as coisas se adaptam, né? Agora, se fosse uma armadura mágica, ela se adapta ao corpo da criatura. Ah, um anão tá usando uma armadura de placas lá, e aí o humano quer usar, também não vai servir. Tem que levar num ferreiro para ajustar. Não basta o personagem achar uma armadura, no caso, e sair vestindo. Agora, armas são mais fáceis, né? O que ele tá segurando na mão é muito mais fácil de ser usado por outro personagem. E para fechar esse episódio longo de introdução, mas necessário, algumas criaturas serão criaturas lendárias e elas terão algumas informações no seu bloco de estatística a mais. Então vamos ver, ó. Uma criatura lendária pode fazer coisas que as criaturas comuns não podem. Criaturas lendárias podem realizar ações especiais fora de seus turnos, isso é bem legal, e algumas podem exercer poderes sobre o meio ambiente, fazendo efeitos mágicos extraordinários ocorrerem nas suas redondezas. Se uma criatura assumir a forma de uma criatura lendária, ela não ganha essas ações lendárias, ações de covil ou efeitos regionais dessa forma, porque você tem que ter nascido lendário, senão não funciona. Então, sobre as ações lendárias, o livro diz o seguinte, ó. Uma criatura lendária pode realizar um certo número de ações especiais, chamadas ações lendárias, fora do seu turno. Nossa, é fantástico. Quando eu chegar numa criatura que tem, eu vou ler para você. Apenas uma opção de ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Uma criatura lendária recupera suas ações lendárias no início do turno dela, né? Que legal, ela está gastando fora do turno dela e quando chega no turno dela, na vez dela, ela recupera. Ela pode abster-se de usar e não pode usá-la quando estiver incapacitada ou incapaz de realizar ações por outro motivo, o que faz todo sentido. Se estiver surpresa, né, se for pega de surpresa, ela não poderá usá-las antes do seu primeiro turno em combate, porque a criatura que foi pega de surpresa, ela não percebeu ainda que algo está acontecendo, então logo ela não pode usar as ações lendárias fora da vez dela. Primeiro ela tem que chegar na iniciativa dela, para aí ela poder começar a usar as ações lendárias depois que o turno dela acabou. Sobre o covil de uma criatura lendária, o livro traz uma informação. Uma criatura lendária pode ter uma seção descrevendo o covil dela e quaisquer efeitos especiais que ela possa criar enquanto estiver nele, tanto agindo por vontade própria quanto simplesmente por estar presente. Nem todas as criaturas lendárias possuem covis. Essa seção se aplica apenas às criaturas lendárias que passam muito tempo em seu covil e são mais prováveis de serem encontradas neles. Adivinhe qual criatura estamos falando aqui? Um exemplo, hã? Um exemplo. Adivinhe. Dragões, será? Então, sobre essas ações de covil, se uma criatura lendária possuir ações de covil, ela pode usá-las para sugar a magia ambiente no seu covil. Na contagem de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, a criatura pode usar uma de suas opções de ação de covil. Ela não pode fazer isso enquanto estiver incapacitada ou incapaz de realizar ações por outro motivo, o que faz todo sentido. Se estiver surpresa, ela não poderá usar uma dessas opções antes do seu primeiro turno de combate, igual eu já expliquei antes. E, por fim, efeitos regionais são a mera presença de uma criatura lendária pode gerar efeitos estranhos e surpreendentes no meio ambiente, como descrito nesta seção. Efeitos regionais terminam abruptamente ou se dissipam com o tempo quando a criatura lendária morre. Então se prepare que vem coisa por aí nas criaturas de A a Z, hein? Agora, para fechar de vez o episódio, eu deixei aqui por último um box de informação, um textinho, que diz sobre modificando criaturas caso você queira. Apesar da versátil coletânea de monstros nesse livro, você pode não encontrar a criatura perfeita para parte de uma aventura. Sinta-se à vontade para alterar uma criatura existente para torná-la em algo mais útil para você, talvez copiando uma ou duas características de um monstro diferente ou usando uma variação ou modelo, como os encontrados nesse livro. Tenha em mente que modificar um monstro, incluindo quando você aplicar um modelo a ele, poderá alterar o nível de desafio do monstro. Para conselhos de como personalizar criaturas e calcular o nível de desafio delas,
você tem que ver ou ler o livro do mestre, ou quem sabe, ouvir os episódios caso já estejam gravados e publicados no momento em que você está ouvindo esse podcast. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja preparado para poder ouvir todas as criaturas de A a Z do livro dos monstros. Se você tiver dúvida ainda do livro do jogador, se você tiver dúvida do episódio de hoje, e se você tiver dúvidas futuras de como usar os monstros, ou aconteceu uma situação na mesa que você estava jogando, ou você não entendeu como é que o monstro poderia ser utilizado, enfim, qualquer dúvida sobre qualquer coisa, envie a sua dúvida escrita para mim em rafael47@rpgnext.com.br, pode ser por e-mail, para esse e-mail aí, ou se quiser pode escrever no post desse episódio, eu leio, respondo e separo para poder depois lançar um episódio futuro só de resposta, um episódio de resposta às dúvidas que vocês me enviarem, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse episódio e se você puder nos ajudar o RPG Next a continuar produzindo esse conteúdo específico do Regras do D&D 5e, é o conteúdo à parte do projeto como um todo, o que dá trabalho, o que custa a grana de edição, é o Tarrasque na Bota. Então, se você nos apoia, hoje você está apoiando principalmente o Tarrasque na Bota. Futuramente, quem sabe, você não possa estar apoiando novos programas, novos podcasts. Então, se você pode doar 2, 5, R$1 por mês para o projeto, saiba que a gente vai fazer um bom uso desse dinheiro. E se esse dinheiro sobra, a gente faz Guerreiros do Bem. E ultimamente não está sobrando, porque a gente está absorvendo o máximo desse dinheiro para poder produzir o máximo de conteúdo. Então se você também acha legal que a gente faça doações, faça ações sociais, a gente precisa, além de conseguir pagar as pessoas para manter o projeto andando, pagar servidor, pagar os custos do projeto, porque quanto mais podcast tem, mais caro vai ficando o servidor, claro que ele vai dando saltos de tempo em tempo, e a nossa intenção é terceirizar cada vez mais o que for necessário para a gente possa fazer mais conteúdo, né? A edição consome muito tempo, então a gente precisa conseguir cada vez mais verba para poder manter a edição andando, tá bom? Então, por favor, nos apoie. Se você gosta desse projeto, você gosta de manter, tira o escorpião do bolso, põe a mão na carteira, entre no padrim.com.br/rpgnext, se torne um padrinho ou uma madrinha, ou se você quiser usar o picpay.me/rpgnext, mesma coisa, tem os mesmos planos, as mesmas recompensas. A única diferença é que como no Padrim foi inaugurado primeiro, lá tem recompensas de R$2. E hoje R$2 não dá pra fazer quase nada, né? Mas ainda existe lá. E quem entra com R$2 vai continuar sempre existindo. Inclusive você pode doar apenas R$1 pelo Padrim. Já no PicPay, a gente tem recompensas de pelo menos R$5 ou mais. A gente entende que o RPG Next faz uma produção massiva de conteúdo hoje. A gente entrega vários podcasts por semana. Então acho que, R$5 por mês, não é por dia, não é por semana, é por mês. Eu acho que é uma quantia justa para nos ajudar. A gente depende dessas doações que vocês nos fazem, porque é um termômetro também para a gente poder saber se o que a gente está fazendo é o que a galera que curte RPG no Brasil quer que tenha. Então, se vocês acham que o que a gente faz vale a pena, desde produção de conteúdo até Guerreiros do Bem, isso vale a pena, isso agrega valor, então nos apoie, para que isso continue não só existindo, mas para que isso possa crescer, aumentar e ficar cada vez melhor com o tempo, claro, tá bom? Chega de falar, muito obrigado e até o próximo episódio, não perca, onde eu irei começar a descrever as criaturas do livro do jogador, começando por 2, a Aracocra e o Abolete.